Tchutchururá, tchutchu, tchutchururá, tchutchu. Quando você vem, vem prova do Enem, vem prova do Enem digital. Vamos responder essa prova de química do Enem digital agora, papai. Bom, vamos à primeira questão. Ó, o elemento ferro é essencial para a nossa alimentação, pois ajuda a prevenir doenças como anemia. Normalmente, na alimentação é ingerido na forma ferro 3+, sendo necessário o uso de agentes auxiliares de absorção, como o ácido aqui, a vitamina C, cuja a ação pode ser representada pelo esquema. Então, tem o ferro 3+, vai reagir aqui com ácido, né? O ferro 3+ aqui vai reagir com ácido e vai formar aqui o ferro 2+. Pergunta: a ação do ácido ascórbico ocorre por meio de uma reação de... Pai, não complique não, velho. Tá, ferro 3+, passando para ferro 2+, está ocorrendo aqui uma redução de carga. Redução. Se ocorre redução, ocorre oxidação. Então, a reação aqui é de quê? Redução. Já era, sem complicação. Observe isso aqui, ó. Essa questão aqui diz o seguinte, fala dos termômetros, né? E diz que esses termômetros são feitos de mercúrio e que ele precisa ficar 3 minutos em contato com o corpo para aferir a temperatura. E pergunta, de acordo com a termodinâmica, esse procedimento se justifica, pois é necessário que, ó, dois corpos, temperaturas diferentes, quando são colocados em contato, o calor vai ser transferido do corpo mais quente para o mais frio, ok? Até atingirem o equilíbrio térmico. A alternativa aqui é o quê? O equilíbrio térmico entre os corpos sejam atingidos. Por isso que precisa dos 3 minutos. Cuidado com a letra T. D, que fala aqui, a quantidade de calor dos corpos seja a mesma. Então, a gente não mede a quantidade de calor nos corpos, ok? O calor é a energia em trânsito, é a energia que passa de um corpo para o outro. O calor não está contido em nenhum objeto ou nenhum corpo. Tranquilo? Então, esse tempo é necessário para atingir o equilíbrio térmico. Próximo, essa aqui é a questão mais complexazinha dessa série de questões aqui do Enem, mas é tranquila também, dá para responder. Fala aqui da combustão completa de combustíveis fósseis, que libera CO2 e água. Dá aqui a massa molar do CO2, que vai ser importante para a gente. Fala que existe, na União Europeia, existe um limite de emissão de CO2 por quilômetro rodado, e o limite é esse aqui, ó, 130 gramas de quilômetro de CO2, 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado é o limite. E diz aqui que tem penalidade se você ultrapassa isso. A mistura de gasolina é uma mistura de hidrocarboneto com 8 carbonos. Sua composição inclui o octano, aqui a fórmula. Considere que em uma cidade o consumo médio diário dos carros de um fabricante seja 10 km por litro. Um Celtinha topado de gasolina, formado apenas por octano. Então, a gente vai considerar aqui que a gasolina vai ser formada apenas por octano e dá a massa molar 114 gramas por mol. E sua densidade, quando dá a densidade, sempre você vai poder calcular, transformar litro para volume, ou litro para massa, ou massa para litro, ok? A diferença de emissão do CO2 dos carros desse fabricante em relação ao limite estabelecido. O limite é 130 gramas por quilômetro rodado. Aí você vai fazer a análise usando esses dados aqui. Quais são os dados? O carro percorre 10 quilômetros, ok? Quando diz quilômetro por litro, a gente faz já assim, ó, quilômetro com 1 litro. Esse litro a menos 1 aqui é a mesma coisa que por litro, dividido por litro, ok? A questão disse também que a densidade da gasolina utilizada por litro de que aqui? De gasolina. Ok? De gasolina. A questão diz que a densidade da gasolina utilizada é 0,70 quilogramas por litro. A gente vai converter esse 0,70 aqui, quilogramas, para gramas. É só multiplicar por 1.000, dá 700 gramas por litro. Ok? Então, observa, a densidade vai ficar 700 gramas para 1 litro de gasolina.
Quer dizer que 1 litro de gasolina tem 700 gramas. Você consegue observar que eu posso substituir aqui, onde tem aqui, ó, 1 litro de gasolina por 700 gramas de gasolina? Posso. Então, aqui eu posso dizer o seguinte. Uma regra de 3, 10 quilômetros são rodados, precisa de 700 gramas de gasolina para rodar. Porque 700 gramas de gasolina equivale a 1 litro de gasolina. Tranquilo? De boas? Sussa? Ok, vamos lá. Agora, observe que a questão aqui deu 130 km de CO2 por quilômetro rodado. 130 gramas de CO2 por quilômetro rodado. Aqui a gente está trabalhando com 10 quilômetros. Então, vamos converter isso para 1 quilômetro, para facilitar. 1 quilômetro vai ter o quê? X, regra de 3. 10 vezes x, 10x. 10x é igual a 700 gramas. X é igual a 70 gramas de gasolina. Ó, aqui, que tranquilidade. Então, o que é que está dizendo aqui, ó? Para você rodar, o carro que foi dada a informação aqui, para você rodar 1 quilômetro, você vai gastar aqui 70 gramas de gasolina. Tranques? De boa, Sussa? Vamos lá. Você vai gastar aqui 70 gramas de gasolina. Agora, quanto isso equivale em relação a CO2? Aí você vai fazer a estequiometria, a equação aqui. A gasolina, qual a fórmula dela? Qual a fórmula do composto principal da gasolina? É o C8H18, que é o octano. Para queimar, para haver uma combustão, é preciso o quê? O2. E toda combustão completa vai liberar o quê? A questão já disse aqui, ó, água e dióxido de carbono. CO2 mais água. Ok? Eita, professor, eu tenho que balancear essa equação toda aí. Ai, meu Deus. Vou dar uma dica a vocês. Ó, o que nós estamos interessados em saber é CO2. Se eu tenho 8 Cs aqui, ó, C8, é só colocar... Eu sei que um é octano, vai gerar 8 átomos aqui, ou 8 moléculas de CO2, 8 mols, né? Então, 1 mol de octano, de C8H18, forma 8 mols de CO2. Essa é a preocupação que a gente tem. A gente está preocupado com a informação entre esse e esse. Não vou precisar balancear aí água e O2, não. Não precisa fazer isso. E a proporção vai ser essa exata. Vamos lá. Agora a gente vai pegar as massas molares. O que é a massa molar? Massa de 1 mol. Aqui eu tenho 1 mol. Aqui eu tenho 8 mols. Do C8H18, qual a massa molar do octano aqui? Ó? 114 gramas por mol. Como aqui tem 1 mol, eu vou usar só 114 gramas. Ok? E do CO2, está aqui em cima, 44 gramas por mol. Então, o valor de 1 mol é 44 gramas. Mas eu tenho um 8 aqui, então é 8 vezes 44. Ok? Então, 114 gramas de octano produz 8 vezes 44 gramas de CO2. 8 vezes 44 dá 352. Então, eu já vou substituir aqui por 352 para facilitar a nossa vida. 352. Tranquilo? Aí, agora, a gente vai pegar aqui 70 gramas de gasolina, que é representado pelo octano, e vamos ver quanto isso vai produzir de CO2. Se produzir um valor a mais de CO2, a gente já vai eliminar esses valores que tem aqui menor, menor. Se for um valor a menos, a gente vai eliminar as opções que tem maior, maior. Vamos lá? Então, vamos lá. 114 vezes x dá 114x. É igual a 70 vezes 352. Então, x aqui é igual a 70
vezes 352 dividido por 114. Isso aqui vai dar aproximadamente 216 gramas. De quê? Esse X aqui é de quê? CO2. De CO2. Então, observe que o limite de CO2 produzido é quanto? O limite é... Acabei riscando ali, 216. O limite é 130. Está liberando 216. Significa dizer que está liberando a mais, né? Está liberando a mais. Está passando do limite. Então, ó, 216 gramas de CO2. Qual alternativa a gente já pode eliminar aí? A gente pode eliminar aqui, ó, a alternativa A, porque está dizendo que é menor, B, porque está dizendo que é menor, e C, porque está dizendo que é menor. A quantidade de CO2 é maior. Aí, para você não fazer conta aqui, o que é que você faz? Bom, a alternativa aqui D está dizendo que é 108% maior. Para ser 108%, esse valor tinha que ser mais que o dobro de 130. E 130 mais 130 dá 260, ok? Aqui está dando 216. Então, não pode ser também 108. Então, aqui você sobra só 66. Pessoal, como é que eu faria o cálculo se eu quisesse saber, ter certeza que é 66? Como é que eu faria o cálculo? Assim, se eu pegar 216 menos 216 foi a quantidade que foi emitida, menos a quantidade que era o limite, 130. 216 menos 130 dá 86. 86 foi o que passou, ok? Então, 86 é quanto por cento de 130? Você pega aqui 130 e diz que 130 gramas é 100%. 86 gramas vai dar X. Se você fizer o cálculo aí, 130x, 86 vezes 100, depois vai pegar 86 vezes 100 dividido por 130, vai dar 66%. E a alternativa é. Beleza? Tranquilamente fizemos essa questão. É a mais complicadazinha. Próximo. Essa é muito fácil. Para assegurar a boa qualidade do seu produto, a indústria de vidro analisou um lote de óxido de silício, o principal componente do vidro. Para isso, submeteu uma amostra desse óxido ao aquecimento até uma completa fusão e ebulição. Obtendo, ao final, um gráfico de temperatura. Após a obtenção do gráfico, o analista concluiu que a amostra encontrava-se pura. Uma amostra pura é uma amostra de uma substância pura. Qual foi o gráfico obtido? Substância pura, tem 2 patamares. Ponto de fusão constante, ponto de ebulição constante. A alternativa aqui, D, que é o PF, ponto de fusão, e aqui o ponto de ebulição. Esses patamares aqui representam isso. Se for uma mistura, aí pode ser que não tenha nem ponto de fusão, nem ponto de ebulição constante, e pode ser que ela tenha um ponto de fusão ou um ponto de ebulição constante, dependendo da mistura, se ela for azeotrópica ou eutética. Mas aí é uma substância pura, vai ter o ponto de ebulição e o ponto de fusão constante. Questão de boa, tranquila. Bom, essa aqui, o cultivo de células animais transformou-se em uma tecnologia moderna com inúmeras aplicações, dentre elas testes de fármaco visando o desenvolvimento de medicamentos. Apesar de os primeiros estudos datarem de 1907, o cultivo das células datava. Bom, componentes básicos para a manutenção celular em meio de cultura. Tem os componentes aqui, água, fonte de carbono, tal. Qual componente garante o suprimento energético para essas células? Bom, isso aqui também é abordado em biologia, né? Mas como eu vi aqui que tinha água é fonte de energia? Não é. O que é fonte de energia aqui? Compostos com fonte de carbono. Por exemplo, os carboidratos são fontes de energia. Então, aqui a alternativa C. Tranquilo?
Os carboidratos são fonte de energia, os lipídios também, que fornecem energia, podem ser aí, são compostos que têm carbono, então são as fontes de carbono. Tranquilo aí. Essa aqui eu acho que é a mais fácil que tem. Bom, aqui fala das pilhas, tal, e fala do processo de separação, da reciclagem das pilhas. Na sequência, veja essa parte que é a principal. Na sequência, uma das etapas é a separação do aço, presente no involucro externo dos demais componentes. O aço é feito de quê? Carbono e ferro. O ferro é atraído por quê? Por um eletroímã. Então, qual é o processo aplicado à pilha moída? Qual o processo aplicado à pilha moída permite obter essa separação, que é a separação do aço, a ação de um eletroímã. Tranquilo? Porque tem ferro no aço, então vai ser atraído. Essa aqui, os materiais são classificados pela natureza química e estrutural e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutividade térmica, quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que apresenta a condutividade térmica de diferentes materiais utilizando a confecção de panelas. Bom, o material que pode produzir maior condutividade térmica, ele vai ser aquecido mais rápido, porque ele vai receber calor com mais facilidade, mas também vai ser esfriado mais rápido, porque ele vai perder calor com facilidade. A ideia aí é um material que perca calor da forma mais difícil possível, que demore muito tempo a perder calor. Então, vai ser um material que tem a menor condutividade térmica. E aqui, o material que tem a menor condutividade térmica é a cerâmica. Então, ela vai, qual dos materiais é recomendado para manter o alimento aquecido por um maior intervalo de tempo? O que tiver a menor condutividade térmica, porque vai perder menos calor. E aqui a cerâmica é o material que tem menor condutividade térmica. Tranquilo, né? De boas. Vamos mais. As células fotovoltaicas, placas semicondutores compostas de silício, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno físico denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores. Veja, são os componentes principais dos painéis solares e são capazes de converter com eficiência, parte da energia dos raios solares, dos fótons, em energia elétrica. Então, a energia elétrica são elétrons em movimento. Então, vamos ver a pergunta. Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito, de forma simplificada, é o efeito fotoelétrico. Olha, fóton vem de fóton, né? E elétrico vem de elétron. Então, o que é que acontece? A absorção dos fótons, a energia dos raios solares é emitida sobre o metal, ou semicondutores ali, vai ocorrer a absorção de fótons e a emissão de elétrons. E esses elétrons que são emitidos é que vão formar aí a famosa eletricidade, a energia elétrica. Então, aí, questão letra A. Tranquilo? Vamos mais. Objetos de prata tendem a escurecer com o tempo, em contato com compostos de enxofre, por causa da formação de uma película superficial de sulfato de prata, que é escuro. Um método muito simples para restaurar a superfície original desses objetos é mergulhá-los em uma solução diluída aquecida de hidróxido de sódio, contida em uma panela comum de alumínio. A equação química que ilustra esse processo é essa aí. A restauração do objeto de prata ocorre por causa do... Observa que aqui a prata está junto com o enxofre.
e ela é escurecida. Essa substância aqui é escura, né? Que é o sulfeto de prata. E aqui a prata, que é o Ag, está sozinha, linda e brilhosa. Mas aqui a prata, ó, daqui para cá, ó, o que foi que aconteceu? A prata reduziu, porque aqui ela estava ligada ao enxofre, tinha carga positiva, o enxofre é 2 menos, a prata aqui era mais um, a prata aqui era mais um, e aqui ela está sozinha passou para zero, tranquila? A prata aqui passou para zero, saiu de mais um para zero. Por que zero? Porque substância simples a carga é zero. Então a prata reduziu. Mas para a prata reduzir, quem foi que oxidou? Observa o alumínio aqui, ó. O alumínio aqui, a carga dele é zero, porque é uma substância simples. Saiu daqui e veio para cá. Aí o Na aqui é família 1A, é mais 1. Oxigênio é menos 2. Mais vezes 2 dá menos 4. E a soma de tudo tem que dar zero. A soma de tudo é a carga do alumínio. Ó, mais 1 menos 4 dá menos 3, o alumínio é mais 3. O alumínio saiu de 0 para mais 3. Ele oxidou. Bom, a prata reduziu, o alumínio oxidou. Até aí, tranquilo, né? A prata reduziu, o alumínio oxidou. A restauração do objeto de prata ocorre por causa da prata que reduz o enxofre? Não, quem reduz é a prata. Íon sulfeto que sofre oxidação? Não. Íon não. Alumínio que atua como agente redutor no processo. Letra D. Ó, se o alumínio oxidou, ele provoca a redução. Quem é o agente redutor? É aquele que provoca a redução. O alumínio Al, oxidou, e quem oxida é o agente redutor. Okay? Por quê? Porque o agente redutor? Porque ele provoca a redução. Então, aí é a letra D. A mais, essa aqui fala o seguinte: as pilhas recarregáveis, bastante utilizadas atualmente, são formadas por sistemas que atuam como uma célula galvânica, enquanto estão descarregadas, e como uma célula eletrolítica quando estão sendo recarregadas. Uma pilha é formada pelos elementos níquel e cádmio, e seu carregador deve fornecer uma energia, uma diferença de potencial mínima para promover a recarga. Quanto maior a diferença de potencial gerada pelo carregador, maior será o custo. Considere os valores de potencial padrão de redução dessas espécies. Então, aqui a gente tem a pilha, né, as espécies que vão formar a pilha. Teoricamente, para que um carregador seja, ao mesmo tempo, eficiente, ele tem que ser eficiente e tenha o menor preço. A diferença de potencial mínima em volt que ele deve superar é de... Bom, o que está acontecendo aqui é o seguinte. Existe aqui um processo de pilha e eletrólise. Ok? Quando o celular está descarregando a bateria, é um processo espontâneo, porque a descarga é espontânea. Mas a eletrólise, que é o processo contrário, é um processo não espontâneo. Tranquilo? Não espontâneo. E para que a eletrólise ocorra, tem que superar a voltagem da pilha. Então, essa voltagem mínima da pilha tem que ser superada aqui pela eletrólise. É isso que a questão está dizendo. O que é que a gente precisa fazer? Calcular a voltagem da pilha. Para calcular a voltagem da pilha, é só você pegar, descobrir quem é que oxida, quem é que reduz. Quem reduz, veja que aqui é o potencial de redução, potencial padrão de redução. Quem reduz vai ser o maior valor. Então, o níquel aqui é menos 23, ou 0,230. E o cádmio é menos 0,402. Então, o níquel é o maior potencial.
porque os números são negativos, né? Esse aqui é o maior potencial, vai reduzir. E esse aqui é o menor potencial, significa que ele vai oxidar. Como é que a gente calcula aí a diferença de potencial? Tem algumas formas, DDP. Você pode pegar aqui o maior, menos 230, toda hora eu quero botar 230, menos do 0,230, ok? 230, menos, diminui o valor aqui, 0,402, ok? Então, como é que vai dar aqui? A DDP, que é a diferença de potencial, menos 0,230 mais 0, porque menos com menos é mais, né? 402. Ok? Isso aqui vai dar quanto? Isso aqui vai dar quanto? A DDP vai ser igual. A DDP vai ser igual. A DDP vai ser igual a 0,172 volts. É esse valor aqui que o carregador vai ter que superar para que atinja, para que consiga carregar aí a bateria com o menor preço possível. Então, era só calcular aqui a DDP da pilha e matar a questão. Essa questão aqui pode ser feita também o seguinte, você pode ver quem reduz, troca o sinal de quem oxida e soma. Seria assim. Então, a DDP, vê quem reduz, quem é que reduz? Menos 0,230. Troca o sinal de quem oxida, mais 0,402, e é só somar. Menos 0,230 mais 0,402, somou, matou a pau, corre pro abraço. Ok? Quem reduz, mais troca o sinal de quem oxida e mata a questão. Então, aqui a letra B, 0,172. Essa aqui, vamos lá. É possível identificar adulterantes do leite da vaca por meio da adição do indicador azul de bromotimol, azul de bromofenol. A presença de agentes oxidantes provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca na amostra. Substâncias redutoras presentes no leite reagem com o azul de bromofenol, gerando a cor verde. A diminuição do pH, do valor do pH do leite, torna o indicador amarelo. Observe agora. Em pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. Bom, diminuição do pH é ficar mais ácido. pH mais elevado é ficar mais básico, ok? E em meio neutro, a cor é azul. Considere que um lote industrial de leite longa-vida foi adulterado com soda cáustica. O que é soda cáustica? NaOH, uma base forte. Em uma inspeção do lote adulterado, qual será a cor apresentada? Bom, se foi colocado soda cáustica, que é uma base forte, o pH será elevado. Se o pH é elevado, o indicador adquire a cor violeta. Então, matou aqui a questão. Pensa, pH vai de 0 a 7, 0 a 7 e de 7 a 14. De 0 a 7 é ácido, de 7 é neutro e de 7 a 14 é básico. Então, quando o pH aumenta, ele fica básico. Quando ele diminui, ele vai ficando mais ácido. Ok? Então, aí a alternativa C. Bom, aqui fala de algumas etapas e diz assim, qual das etapas citadas no processo de reciclagem são classificadas como métodos químicos ou transformações químicas, reações químicas? Bom, lembre que transformações químicas produzem novas substâncias. E as físicas só ocorre uma alteração ali
no material, mas não forma substância nova nenhuma. Aqui, olha os processos que foram ditos: hidrólise, moagem, lavagem, secagem, pirólise. Hidrólise é a quebra da molécula por meio da água. Pirólise é a quebra também da molécula, das moléculas lá, por meio de elevação de temperatura. Então, esses são os processos químicos. Moagem, moer alguma coisa, forma nova substância? Não forma. Lavagem, não. Secagem, não. Aquecimento, não, que é a fusão. Não. Então, aqui, alternativa A. Transformação química, ok? Essa aqui, composição dos refrigerantes. A composição de um dos refrigerantes mais consumidos, a Coca-Cola, mundialmente, é mantida em segredo pelos seus produtores. Existe uma grande especulação em torno da fórmula dessa bebida, a qual envolve algumas das seguintes substâncias. A substância presente nesse refrigerante, responsável pelo acentuado caráter ácido, é... Bom, aqui a gente vê um aldeído, cetona, formado aqui um enol. Mas a alternativa é essa, papai. Olha, não tem porquê. Se você pegar essa aqui, observe. H3, são 3 Hs, P, O4. Essa substância é um ácido, o ácido fosfórico. Você conhece bem. Então, H3PO4 é o ácido fosfórico e é a substância que tem caráter ácido acentuado aí e que está presente na Coca-Cola. Tranquilo? Aqui os outros não têm característica de ácido, não. Essa aqui, hidrólise salina, que o Enem gosta de cobrar. Reflorestamento é uma ação ambiental que visa reaproveitar áreas que tiveram a vegetação removida. Uma empresa deseja fazer um replantio de árvore e dispõe de 5 produtos que podem ser utilizados para corrigir o pH do solo que se encontra ao problema básico. Então, você quer botar uma substância que quando reagir lá com esse pH básico, dê uma neutralizada, ok? A substância a ser adicionada ao solo para neutralizá-lo é... Aí tem aqui as substâncias. Filhos, como é que vocês respondem esse tipo de questão? Ó, se você quer tornar um solo mais ácido, porque ele aqui está muito básico, né? Se você quer tornar um solo mais ácido, você tem que botar uma substância que tenha caráter ácido. Acontece que aqui ele deu opções de sais. E esses sais, se você lembrar lá, ácido mais base forma sal mais água. Agora é o processo contrário. Você vai pegar o sal, esse sal vai reagir com a água, que é a hidrólise, e vai formar um ácido mais uma base. Bom, se formar um ácido forte e uma base fraca, o meio vai ficar ácido. E é isso que você quer, um ácido forte e uma base fraca. O ácido e a base que sejam formados a partir desse sal. Se eu pegar aqui, ó, KCl, KCl vai formar KOH, porque eu vou adicionar OH ao metal aqui, né? KOH, mais HCl. KOH é uma base da família 1A, uma base forte. HCl também é um ácido forte. NaOH é uma base já é uma base forte. Ele já deu aqui, não é um sal, não. NaBr vai formar NaOH, que é uma base forte, e HBr, que é um ácido forte também. Agora, olha aqui, ó, NH4Cl vai formar NH4OH, que é uma base fraca. Quais são as bases fortes? Família 1A e 2A, com exceção ali do magnésio. Essa aqui é fraca, ela nem está na família 1A nem 2A. E vai formar o quê? O Cl vai formar o quê? E aqui, HCl, que é um ácido forte. Então, se for uma base fraca e um ácido forte, o meio vai ficar ácido e vai conseguir neutralizar ali o solo que está básico.
Então, aqui é a letra B, ok? Aqui é a letra B. Então, vê como o Enem está cobrando. Então, NH4OH vai formar base fraca e HCl, ácido forte. Tranquilo? Então, tem que dar uma revisada nesses assuntos aí. Essa aqui. O reagente conhecido como esse nome aí é muito utilizado por investigação criminal para detectar a presença de sangue. Trata-se de uma solução aquosa, incolor, preparada com zinco metálico e hidróxido. Vamos lá. Preparada aqui, ó, com zinco metálico e hidróxido de sódio, que é a reação 1. Então, essa solução aqui que ele está falando. E indicador, que é a reação 2. O indicador aqui tem na forma oxidada e na forma reduzida. Um na cor vermelha e outro na cor de forma incolor, né? Essa solução, quando em contato com a hemoglobina contida no sangue e na presença de água oxigenada, que é a reação 3 aqui, ó, tem água oxigenada, a hemoglobina forma água e O2. A hemoglobina provoca aqui a liberação de oxigênio de O2 da água oxigenada. Beleza? Conforme a reação descrita. A mudança de coloração, que indica a presença de sangue, ocorre por causa da reação do indicador com. Observe aqui, ó. O indicador está saindo de vermelho para incolor, de incolor para vermelho. Forma oxidada, forma reduzida. E aqui tem o oxigênio, que provoca a oxidação dessa substância. Da forma reduzida para a forma oxidada é provocada pelo oxigênio. Onde é que está ocorrendo a liberação de oxigênio? Aqui na reação 3. Então, qual a alternativa aí? A mudança de coloração, que indica a presença de sangue, ocorre por causa da reação do indicador com o gás oxigênio produzido pela decomposição da água oxigenada. A hemoglobina provoca a oxidação da água oxigenada, liberando O2, ok? Provoca aí a decomposição da água oxigenada, liberando O2, e o O2 vai reagir lá, o oxigênio vai reagir lá com o indicador, e aí vai mudar de cor. É uma questão que acho que é a segunda mais difícil aí. Essa aqui fala do cátodo do ânodo dos raios catódicos, que a gente vê lá quando vai falar da teoria de Thomson, né? A descoberta dos raios catódicos. E aqui, para você responder, é muito tranquilo. Fala dos raios catódicos e ele quer saber, essa radiação invisível detectada nas ampolas é constituída por ânions, cátions, prótons, elétrons. Observe aqui, ó. O raio catódico está saindo aqui, ó, formando aqui essa luz. É ele aqui, esse. Vou botar aqui, ó. Tá aqui o laser. Ó, o raio catódico aqui, ó. Raios catódicos, né? Observe aqui a placa mais, é positiva. O que é que está acontecendo com o raio? O raio está se afastando da negativa e está sendo atraída pela positiva, mostrando que o raio é negativo. Qual dessas espécies aqui que fica lá dentro do átomo que é negativo? O elétron, papai. Esses raios catódicos são formados por elétrons. Aí, esse experimento aqui que mostrou a descoberta do elétron.